Você já trabalhou um final de semana todo nas apostas esportivas ou no trade esportivo e no final do domingão perdeu quase todo o seu lucro, ou até mesmo o seu lucro todo? Você se identifica com essa situação? Ainda fica bastante frustrado quando isso acontece? Esse é o tema do Clubão Responde de hoje. Eu sou o Vini, estou aqui hoje com Gabica para discutirmos esse assunto muito legal que o Miguel Gouveia trouxe para a gente. Fim de semana lucrativo, no final do domingo, nos últimos 2 jogos, 2 heads que levaram quase o lucro todo. Fui para a cama bastante frustrado, 2 dias jogados no lixo. Esse tipo de head ainda me custa de digerir. O que você acha disso, Gabi? Que já aconteceu com você ou essa é uma situação única e exclusiva do Miguel? Só acontece isso com ele? Fala pra gente aí. Bom, ô Vini, eu acho que esse daí é um dos grandes paradigmas das apostas e da trade esportiva, né? Porque uma das coisas que a gente não tem controle, por mais que nós somos profissionais há muitos anos nas apostas esportivas, a gente não sabe quando que o head vai vir. Então, tipo assim, ele pode vir no começo do dia, pode vir no começo do final de semana, ou ele pode vir aí, como no caso do Miguel, nos últimos jogos ali do final de semana. Então o cara trabalhou o final de semana todo, se dedicou e tudo mais, aí chegou aquelas 2 últimas partidas e acabou dando ruim, né? E sim, respondendo a tua pergunta, isso daqui também acaba acontecendo comigo, né? É natural, que já aconteceu algumas vezes. Então, assim, às vezes quando eu tô de um final de semana bem lucrativo, é natural, eu acho que até uma parada um pouco controversa, né, que eu vou falar aqui, que a gente acaba se resguardando um pouco mais. Pelo menos, assim, dentro do perfil de trabalho que é o meu, né, que não é um perfil de um cara que faz lucros exorbitantes num dia, vive de forrada todo o tempo, não, né, de lucros ali mais tipo aquela escadinha, né, que a gente costuma falar, degrau por degrau. Então, diversas vezes eu acabo me resguardando ali nos últimos jogos do dia. Isso, claro, dentro das condições dessas partidas, né, Vini? Como, por exemplo, às vezes a gente tem ali um final de semana muito bom, aí chega aquelas últimas 2, 3, 4 partidas, você olha ali e fala, cara, eu sei que essas partidas vão ser difíceis, né, dentro dos meus métodos, extrair valor. Então, por muitas vezes eu acabo até deixando de fazer. Tá? Então essa daí é uma dica. Claro que tem muita gente que vai defender, e eu já defendi muito isso aqui também, que eu não trabalho com metas, né? Não é a questão de trabalhar com metas. Eu só continuo a trabalhar se realmente as condições são boas. Agora, em situações que as condições são ruins, né? Jogos que. Vou dar um exemplo, né? Eu trabalho muito back favorito. Eu vou pegar um jogo igual a gente teve agora na Champions League, o Newcastle e Dortmund, que vai ser uma trocação danada, onde no match odds dificilmente eu vou conseguir extrair valor, pegar uma posição ali que eu consiga estar a favor ou contra qualquer uma das equipes e eu fique tranquilo, ou seja, um risco muito alto de tomar um gol contra a posição por conta dos contra-ataques. Aí sim, eu já prefiro me resguardar, colocar meu lucro no bolso e não fazer esse tipo de partida. Essa é uma forma, tá? Da gente conseguir fugir sobre isso. Não entrei, né, na questão dele sobre digerir esse tipo de head. Aí, Vini, aí entra um ponto. Várias vezes eu trabalhei, principalmente, vou dar novamente um exemplo do Champions League, a gente trabalha ali jogos de 1h45, né? Que é a primeira parte dos jogos, depois 16 horas. Ou, por exemplo, num sábado de manhã e à tarde. Várias vezes, cara, a tua manhã ou a tua primeira leva de jogos realmente é muito boa, muito boa. Aí você vai para os jogos da tarde e por alguma questão, às vezes nem é erro seu, o mercado não te dá tanta oportunidade e você acaba perdendo parte daquele lucro. Isso acontece. E aí você tem, com certeza, isso eu não vou mentir, eu também fico com o sentimento, falo, pô, devia ter pegado, né, guardado, colocado aquele lucro no bolso e ter ido fazer outra coisa. Mas é uma parada que faz parte da nossa vida aqui no trade e nas apostas esportivas. Como eu falei lá no começo, né, desse comentário, a gente nunca sabe quando que o head vai te pegar, né? Tem como a gente evitar alguma situação ou outra, mas até mesmo num jogo que parece que as condições são 100% favoráveis, famoso coisa ruim, né, te pega, né, famoso head. Cara, eu acho que esse tipo de situação a gente sempre vai viver e cada vez mais que a gente vai ganhando tempo de vivência aqui dentro, a gente vai aprendendo a controlar melhor isso. Mas eu fui aprendendo algumas outras coisas ao longo do tempo, cara, que ajuda muito a gente passar a entender isso de forma melhor e digerir essas situações de forma melhor. Uma delas, por exemplo, coisas que eu aprendi há pouco tempo, tá? No último ano meu de estudo, por exemplo, mas que, cara, traz uma tranquilidade na hora que a gente for trabalhar. Por exemplo,
Se você tem um método bem definido do que você faz no mercado, e esse é o primeiro ponto, você tem que ter um método para você sempre repetir aquele padrão de comportamento que você aplica dentro do mercado. Isso é importante. A gente sempre cita isso. Mas se nesse método, por exemplo, você utiliza alguma ferramenta de backtest, o que é uma ferramenta de backtest? É você buscar validar esse seu método dentro de jogos que já aconteceram, para você conhecer os possíveis resultados que aquele seu método se comportaria, sabe? Um backtest, ele te traz uma tranquilidade nesse sentido, por quê? Porque você já vai para o mercado tendo um pré-conhecimento da variância daquele seu método. O que pode acontecer nele? Você vai conhecer o seu win rate, você vai conhecer o seu loss rate, você vai conhecer o seu drawdown, você vai conhecer várias coisas dentro do seu método que, aplicando um backtest, vai te dar o quê? Vai te dar uma previsibilidade de quando você for para o mercado, do que pode acontecer. Então, você vai começar a entender melhor que a variância faz parte do método e que se você volumar aquele tipo de situação num padrão repetido de entradas, vai dar bom. Mas que a variância de quando o red vai vir e de quando o green vai vir, você não tem controle algum. E quando você começa a entender isso, e principalmente, muita gente até entende e sabe disso, mas passa a aceitar isso, velho. Quando você passa a aceitar isso, eu acho que as coisas começam a ficar mais fácil, sabe? Talvez a gente fique operando muito pensando no lucro de agora, mas o trade, as apostas esportivas, não existe lucro de agora, cara. Existe um lucro de volume de operações que você vai fazer sobre aquele montante seu trabalhado, sabe? Não importa o lucro de agora, e isso é um clichê falar, né? Mas é a pura verdade. Não importa o lucro ou o head de agora. O que importa é o volume que você for aplicar. E, de novo, eu recomendo bastante hoje, qualquer pessoa que for trabalhar, utilizar uma ferramenta de backtest, cara. Essa previsibilidade que você consegue com ela te dá sim, conforto até mesmo na parte emocional, na hora que você for aplicar qualquer método. Então, acho muito legal essa dica, Gabica. Usar um backtest que vai ajudar a pessoa a controlar melhor. E aí entra outra questão da parte emocional, cara. A gente também tem que entender o seguinte. As nossas emoções é impossível a gente controlar. Tem como a gente controlar as nossas expectativas. E aí as emoções, elas vêm posterior às nossas expectativas. Então, se você já vai para o mercado com uma expectativa de só lucro e tal, mas você não tem aquela expectativa que aquela sua entrada, aquele seu risco que você se expôs, é possível você tomar aquele prejuízo de momento? Cara, essa emoção você vai sentir e emoção não tem como a gente controlar. Agora, Exato. Tem uma coisa que a gente consegue controlar, que é as nossas ações. Então, deixar de sentir, deixar de ter emoção, dificilmente alguém vai conseguir fazer isso. Dificilmente não, né? É impossível que isso aconteça. Você pode, o primeiro ponto que eu citei, você pode controlar, primeiro, as suas expectativas, que elas vão estar alinhadas com as suas emoções posteriores. Então, controle suas expectativas, que você já vai controlar melhor suas emoções posteriores. E mesmo assim, sentindo emoções, sentimentos ruins, entra a parte principal, que é o que faz todo mundo ficar aqui de verdade nesse nosso mundo que é tão difícil, que é o quê? Controlar as nossas ações. A gente pode sentir qualquer emoção, né, Gabica? Mas se a gente não controlar nossas ações, depois de um head desse, você dar all-in, sair do seu método, sair do mercado e fazer outra coisa que você não faz, aí você não está controlando suas ações, aí acabou o trade. O cara não sobrevive se ele não consegue controlar suas ações. E perfeito, Vini, que você citou, e até trazendo um gancho desse último ponto que você comentou aí em relação a controlar as emoções, a gente vai deixar aqui no card, tá? Um vídeo sobre emocional blindado, né? Que foi um vídeo que eu fiz aqui pro canal do Clubão. Depois você dá uma olhada de algumas dicas que eu cito aí para você conseguir controlar isso na prática, né? Cada um vai ter o seu, mas lá eu consigo trazer para você o que funciona para mim. E aí, trazendo aí uma situação inversa, né, Vini? Da questão que o Miguel Gouveia trouxe pra gente aqui sobre tá trabalhando ali e tal, em lucro, tudo mais, show de bola, e chega um jogo que o cara acaba meio que jogando quase todo o lucro fora. Também tem um outro lado, né? Então isso que você tem que pensar, talvez refletir que essa situação também acontece no lado inverso. Porém, é natural que a gente sempre lembre da parte ruim, né? Lembra do momento ali ruim. Então você vai lembrar sempre daquele final de semana que você trabalhou em lucro, perdeu praticamente todo o lucro no final. Mas
provavelmente você não vai lembrar daquele final de semana que você trabalhou em head todo final de semana e chegou lá nos últimos jogos, você conseguiu obter um lucro e saiu aí de sábado e domingo com o green. Então reflete sobre isso, reflete muito sobre o que o Vini falou também, sobre essa questão de pensar somente no momento. Pensa sempre aí na questão de longo prazo. É difícil, mas com certeza é possível que você vai crescer muito fazendo e trabalhando dessa forma aí. E só para acrescentar mais um pontinho, Gabica, também tem que começar a reparar se essa questão de se entregar um lucro ou ter um head, algo fora do comum ali sempre, no final do dia, depois de dias cansativos de trabalho, uma coisa que acontece muito comigo, e ainda acontece, tá? Às vezes, quando eu estou trabalhando demais, já estou lá no último jogo do final de semana, que você trabalhou sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, aí chega naquele último jogo do dia que você está cansado, e aí eu, por exemplo, que trabalho no mercado que requer muito minha atenção, o under limit, por exemplo, de dar um clique errado, de esquecer uma stake plantada por conta de quê? De cansaço, velho. Então, saber identificar esses momentos também, de parar, e aí eu falo parar não é porque deixar de operar mais por isso ou por aquilo, é porque às vezes de cansaço mesmo, ou de outra situação que pode te levar a operar mal. Acontece muito comigo, cara. Se eu tiver cansado, eu vou fazer alguma merdinha. Final de semana retrasado mesmo, eu fiquei puto comigo mesmo, Gabi. Até contar uma historinha minha aqui. Eu, final de jogo, eu trabalho tanto back under, quanto layover, por exemplo. Às vezes eu pego algumas situações que eu fico plantado lá embaixo a 2, 3, 1, de uma situação que eu vejo que o jogo ainda vai ter um ataque e tem os coveiros, que eu chamo, que gosta de afundar o mercado, achando que com 30 segundos de jogo ainda para acabar o jogo, ter possibilidade de ataque, o jogo tá perigoso, os caras enterram o mercado. Então a gente chama esses caras de coveiro, querendo pegar esses 2, 3% ali para pagar um ataque ainda. Então, tem muita situação que eu deixo plantado e é jogo que eu vejo que pode ainda acontecer gol de um contra-ataque e tal, e eu tenho pego muito gol assim, mas às vezes eu também tô plantado em cima, porque dependendo do ataque que for, deixa me buscar para pegar o back. Então, eu posso estar nas duas situações, mas eu tô plantado. E aí, cara, sábado passado aconteceu comigo o seguinte, eu tava nessa situação, plantado no lane embaixo e plantado no back em cima. E aí, cara, o que eu fiz? Veio um ataque, eu tirei o lay plantado para pegar o gol, que normalmente acontece, isso é padrão meu de operação, e, cara, eu esqueci que eu tinha um back plantado. Simplesmente eu esqueci. Eu nem lembrava. Eu sei que o contra-ataque, gol no último lance. Aí eu vi minha ladder toda vermelhinha, eu falei, como assim, velho? Eu não cliquei. Quando eu fui perceber, velho, era uma stake que eu tinha deixado plantada em back e esqueci o back lá, velho. Eu nem vi que eu tinha back plantado. No contra-ataque, os caras me buscaram. Nessa situação, eu cancelo. Simplesmente aperto o X no software ali e cancela. Né? Por conta de cansaço, eu não vi que eu estava plantado em back. Tomei o gol. Então, assim, e ali, a frustração não é pelo head em si, mas é pela falta de atenção. Normalmente, o head que... Para mim, esse é o pior. Esse é o pior head para tomar. Não é o valor financeiro, é o mal operado. E esse é mal operado por conta de mal operado me pega. Esse eu fico puto comigo mesmo. Mas aí vem a situação que eu cito, velho. Qual que vai ser suas ações posterior a isso? Foi um erro. Claramente foi um erro. E, cara, não vai deixar de acontecer. Vai acontecer. Só que, cara, o que eu vou fazer? Eu vou para cima do mercado, vou dar all-in na próxima aposta para tentar recuperar? Eu tenho certeza que se eu for para cima do mercado, meu amigo, é a mesma coisa de eu tentar lutar com o Popó. Eu só vou tomar soco na cara. Tá ligado? Então, não, velho. Continua trabalhando do mesmo jeito. Resumindo a história, Gabica. O outro sábado seguinte, aconteceu a mesma situação. No mesmo campeonato. Eu peguei o gol igualzinho. Então, assim, a parada que eu falo. Ficar repetindo as nossas ações. Ter método de trabalho e como fazer. Erros vão acontecer. Mas as nossas ações posterior ao erro é o que vai fazer, é o que vai diferenciar quem vai ficar aqui e quem não vai aguentar e vai sair. Então, para fechar esse assunto da minha parte, Gabica, eu trago esse exemplo meu recente, que aconteceu, mas que, velho, não vai deixar de acontecer. Quer acrescentar mais alguma coisa, Gabica? Não, perfeito. Acho que conseguimos trazer aí uma boa explicação, né, em relação a esse assunto.
como vocês perceberam, né, não é exclusividade do Miguel, não é exclusividade do Vini, do Gabica, é de todo mundo. Isso vai acabar acontecendo, mas pensa sempre lá na frente. É isso, Gabica. Para aproveitar também, lembrando que o Gabica já trouxe para vocês aqui, citando o vídeo de aspectos emocionais que ele gravou, o grande Miguel Galveia, que mandou essa pergunta para a gente, foi exatamente nesse vídeo do Gabica. Exato, ele comentou lá nesse vídeo. Lá no vídeo e trouxe aqui para o Clubão Responde. Então, se você quer participar do Clubão Responde, tem alguma dúvida, tem algum tema que queira levantar para ser discutido aqui, deixa aí nos comentários, velho. A gente traz aqui, quem sabe, o próximo tema é a sua pergunta, é o seu comentário aí do programa.